Peço que os secretários retornem à mesa. Bom, então, parabéns aí ao João Gaido pela apresentação feita, bastante esclarecedora, dando todos os detalhes da licitação. Eu queria fazer alguns registros aqui, antes de nós abrirmos para essa fase de perguntas e questionamentos. Primeiro que esse sistema de transporte que nós estamos apresentando, implantando aqui em Campinas, o João foi muito modesto falar que é da América Latina. É o melhor sistema de transporte público do mundo ocidental. É simples entender. Só vocês pesquisarem e vão ver se tem algum outro local fora do ambiente da China, que são decisões lá de governo para implantar a mobilidade elétrica, que tenha 339 veículos elétricos, dos quais 235 são articulados. Vocês não vão encontrar, porque nós já fizemos essa avaliação. Então, o sistema implantado aqui será o melhor. Além disso, ele tem algumas características que o diferenciam nessa expressiva melhoria da qualidade. Nós estamos aliando esse sistema ao sistema do BRT. O sistema BRT hoje é a maior obra pública em andamento no Brasil. E é a maior obra pública da história de Campinas, sendo feita por essa administração. Investimento de R$500 bilhão, 37 quilômetros de corredores exclusivos do BRT, com a mais alta tecnologia possível e disponível hoje no mercado, está implantado nesse sistema BRT da nossa cidade. Embarque em nível, pagamento totalmente desembarcado, corredores com piso rígido de concreto, que dá maior estabilidade, maior conforto para os passageiros, ônibus elétricos articulados que vão compor o BRT, como foi falado aqui, com ar-condicionado, com Wi-Fi, e uma redução de 25% a 30% do tempo de viagem destes destinos que compõem o BRT, os corredores Campo Grande e Ouro Verde. Uma outra modernidade muito grande desse sistema, foi falado de uma maneira en passant, mas eu quero registrar, que é o chamado transporte sob demanda. Hoje, muitos de vocês aqui, se eu perguntar para vocês aqui, como que vocês vieram aqui para esse local, porque evidentemente que ninguém mora aqui, né, no Salão Vermelho da Prefeitura, todos nós viemos das nossas casas para cá hoje. Então nós viemos de algum jeito para cá, a pé, de bicicleta, de ônibus, de caminhão, de moto, de carona, a pé, né, de algum jeito, ok? Então está na moda o chamado transporte sob demanda para transporte individual de passageiros, que são os tais aplicativos. Aqui em Campinas nós temos vários já funcionando, né? Que vocês veem aí a identificação facilmente visível pelaquela plaquinha que tem na lateral do veículo. Vocês podem ver aí a infinidade de veículos que estão circulando que prestam esse serviço. O que o nosso projeto prevê é a possibilidade de termos o mesmo tipo de serviço, só que para transporte coletivo e não individual. É o chamado transporte sob demanda. Isso será avaliado ao longo do tempo e o poder público poderá, né, tem o poder de conceder ou não conceder uma linha dessas para os interessados quando esse processo estiver em andamento. Essa é uma outra grande modernidade. Uma outra coisa extremamente importante, além dessa enorme rede elétrica já mencionada, esses 339 veículos elétricos, nós criamos uma área que é uma área de exclusão
Exclusão do quê? Da poluição ambiental e poluição sonora. Se vocês ficarem parados num ponto de ônibus qualquer nosso hoje, vocês vão respirar aquele ar que é emitido pelos gases do escapamento do ônibus, que é basicamente monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, particulados e tantas outras coisas poluentes. Embora o nosso combustível diesel seja um combustível de melhor qualidade disponível no mercado, mas ele é poluente, ele polui, ele prejudica a nossa saúde. Então, nesse lugar que nós estamos aqui hoje, em alguns meses nós vamos ter o prazer de não ouvir barulho de ônibus, porque ônibus a diesel não vai passar aqui, e não vamos respirar esse ar poluído dos veículos a diesel, porque não vai passar aqui também. Nós estamos dentro daquela chamada área branca. Então essa é uma outra coisa de extrema modernidade. Não tem paralelo no mundo de uma área dessa em lugar nenhum. Então isso é uma gigantesca inovação que nós temos que ressaltar. Nós somos a força da inovação, é o slogan da nossa administração. Essa é uma gigantesca inovação, tá? Uma outra coisa extremamente importante que eu quero dar destaque é que no processo hoje vigente, as empresas que descumprem os padrões estabelecidos, elas são penalizadas por um regulamento que foi estabelecido, que se chama REINPE, Regulamento de Infrações e Penalidades. Lá ele prevê todas as penalidades de transporte, não é penalidade de trânsito. Se um ônibus parar em cima de uma faixa de pedestre, atravessar um sinal vermelho, fizer uma conversão proibida ou coisa que o vale, ele vai ser multado pelo trânsito, como qualquer veículo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando transporte. O REINPE estabelece cumprimento de horário, cumprimento de itinerário, cumprimento de viagem, indicadores de qualidade que ele tem que cumprir, idade de frota e tantos outros indicadores vinculados ao transporte. Se as empresas não cumprem, nós que somos a agência reguladora, a INDEC é a agência reguladora do transporte municipal. Ela vai e pune pecuniariamente, ou seja, estabelece uma multa. A realidade dos fatos é que, por inúmeras razões, né, as dificuldades de recebimento dessas multas são muito grandes. Nós recebemos, mas às custas de um grande sacrifício. E isso foi eliminado na próxima licitação. Nós não teremos mais multas de transporte. Como foi mostrado aqui, nós vamos medir a qualidade com inúmeros indicadores, vocês viram aí, são 4 grupos de indicadores que vão ser medidos sistematicamente, e o padrão de qualidade advindo desses indicadores estabelecerá o faturamento que a empresa vai receber. Isso é uma gigantesca inovação. Onde é que tem isso? Não tem lugar nenhum também. É uma outra gigantesca inovação. Não tem mais multas. Você tem um padrão de qualidade que nós achamos que é ótimo, está lá os limites, você recebe 100% de faturamento e mais concorrerá a um bônus pelaquela prestação de serviço diferenciada. Você é um prestador de qualidade de serviço regular, ou ruim, ou péssimo, como está lá, você vai ter um desconto no faturamento, para que você resolva aquele problema. Essa é a primeira penalidade. Isso poderá ensejar o cassamento, ou a cassação daquela concessão, evidentemente, se o problema não for resolvido. Mas é assim que nós faremos. Acabou o problema dessa disputa concessionária com o agente regulador. Nós vamos reter o valor do faturamento pela não prestação adequada do serviço. E nós, que se não somos, seremos usuários, porque como foi falado aqui também, de uma maneira en passant, nós temos a certeza absoluta que nós vamos aumentar a quantidade de passageiros do sistema de transporte público de Campinas. Só não vai andar de ônibus em Campinas quem quiser continuar usando outros sistemas de transporte, porque o sistema
ter esse padrão de qualidade que eu estou falando aqui. Então vai ser prazeroso andar de ônibus. Vai cumprir horário, vai ter quase, como falado aqui, 90% de abrangência na nossa cidade, que tem 800 km² de área. De novo, pergunto, vão nas cidades acima de 1 milhão de habitantes brasileiras e vejam quais cidades que têm 90% de cobertura da área de transporte. Pode procurar. Então, vai ser gostoso andar de ônibus. Se nós vamos andar de ônibus em breve, né, como eu estou dizendo, nós vamos ajudar a medir a qualidade desse sistema. Está escrito ali. Nós vamos poder responder pesquisa de satisfação, dar essa informação e falar, o sistema é bom, o sistema é ótimo, o sistema não é bom, tem isso, tem aquilo, etc. Outro ponto importante, mencionado aqui, licitação da operação da bilhetagem. Foi falado que em até 2 anos, depois de assinados os contratos, nós vamos transferir por uma entidade financeira que já vai ser uma operadora no início demandada por nós, que os recursos do sistema já vão passar por uma entidade financeira que vai recebê-los e controlar tal, mas ela vai ser a responsável de fato, que nós vamos fazer uma concessão da operação da bilhetagem. Mais uma vez, é uma coisa inédita. Alguma cidade do porte como a nossa fazer uma concessão da operação da bilhetagem. Não tem isso em outros lugares. Então, mais um dado importante. E, por fim, o preço. Eu respondi centenas de vezes essa pergunta. Secretário, está pondo uma quantidade enorme de ônibus elétricos, está fazendo BRT, está melhorando o sistema, colocando ar-condicionado, isso, aquilo, aquilo outro. E o preço que nós vamos pagar por isso? Então, foi falado aqui. É o mesmo de hoje. A nossa edital prevê que a tarifa será R$ 4,55, que é o que pagamos hoje, com a possibilidade do mesmo padrão de subsídio que hoje é 60 milhões por ano. Esses são os limites. Agora a licitação, como dito aqui, vai escolher as empresas que ofertarem preços melhores que esse. Esse é o máximo. É o teto. Então, não terá aumento de tarifa por essas, de novo, enormes e gigantescas e inéditas inovações. Ok? E para registro final, eu queria destacar que eu fiz isso na outra audiência pública que fizemos. Hoje é a segunda audiência pública que estamos realizando. A primeira foi em março do ano passado. Já foi dito aqui que é o atendimento a essa demanda da justiça, né? Nós estamos cumprindo. Mas eu queria destacar o seguinte, eu falei isso na primeira. Logo que nós assumimos essa administração, nós tínhamos uma grande preocupação com relação ao sistema de transporte público como um todo. Nós tínhamos acabado de chegar na administração e essas histórias, né? Isso aqui é uma caixa preta, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, tá. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma contratação de uma entidade de idoneidade a toda a prova, que foi a Unicamp, que ela venceu esse processo, né? E fez uma auditoria no sistema de transporte público de Campinas. Esse relatório é público, está aí, para quem quiser ver, isso foi feito em 2014, finalizado no final de 2014, e ele tirou 3 grandes conclusões, que eu quero dar destaque aqui. Primeira conclusão, na licitação futura que nós devêssemos empreender, nós deveríamos constituir sociedades de propósito específico. São as Special Purpose Company, as SPCs, para quem gosta do idioma inglês. Sociedade de propósito específico. O que significa isso? Dizemos aqui que as empresas poderão se organizar em consórcio, até 3 empresas por consórcio, né? Falamos aqui. Vencido o processo, esse consórcio, ou mesmo que for uma empresa isolada, venceu uma determinada área, uma das 6 áreas, ela terá um prazo previsto no edital para constituir uma sociedade de propósito específico, que vai ser a responsável pela operação
daquela área ao longo dos 15 anos da concessão. Então, essa foi uma sugestão daquele relatório lá da Unicamp, que nós estamos cumprindo aqui. Segunda conclusão do relatório da Unicamp: nós deveríamos prever uma revisão trianual dos acordos firmados em contrato. Até, na época, nós até estranhamos, falamos, mas existe, isso já está previsto na lei. Se eu sou uma empresa que fui contratada no regime de concessão, então aqui os meus algozes, procuradores que não me deixam sair da linha nunca, sabem que se houver um desequilíbrio, né, econômico-financeiro, que ambas as partes podem fazer isso a qualquer tempo, solicitar. Então está na lei, mas é mais do que isso. Isso que foi colocado no edital, que a cada 3 anos, obrigatoriamente, o poder concedente e o concessionário vão se sentar e avaliar as condições técnicas, econômicas e financeiras do contrato e fazer alguma revisão, se for justificado. Então, isso é uma recomendação lá da Unicamp, lá em 2014, que está sendo seguida aqui. É a segunda. Terceira recomendação, lá desse relatório da Unicamp, que nós fizéssemos uma transferência para uma entidade que não fossem os operadores de transporte da operação da bilhetagem, que hoje, como todos nós sabemos, né, e foi assim que foi feita essa licitação em 2006, mencionada aqui, que estamos com ela hoje em andamento. O sistema de operação de bilhetagem é operado, é controlado, é gerido pelos operadores de transporte. Por aqueles 6 operadores lá que são organizados em 4 consórcios. Recomendação da Unicamp: vocês devem fazer isso de uma maneira de transferir isso para uma entidade terceira. Até a própria recomendação do relatório Unicamp é não retornar isso para o poder público, que já foi do poder público no passado, bem antes. E nós sabemos as dificuldades que tem o poder público de administrar um negócio como esse. Então, a recomendação do Unicamp é essa que nós estamos fazendo. Em até 2 anos, em até 24 meses, está escrito no edital, será feita essa licitação do sistema de operação da bilhetagem. Por que não fizemos junto isso? Uma pergunta, né, que eu já respondi algumas vezes, vou aproveitar e responder. Por que não fizemos junto? Por que não fizemos isso agora? Licitar o sistema de transporte e a operação da bilhetagem. Porque eu fiz uma sequência aqui didática, né, para explicar. Porque dadas a quantidade de alterações que nós fizemos na operação do sistema, ficaria muito difícil para o poder concedente, somos nós, gerir essas 2 concessões ao mesmo tempo. Então, por isso que nós demos esse intervalo de 24 meses. Nós vamos fazer primeiro a operação funcionar como está escrito aí, nas 6 áreas, com essa quantidade de veículos, operando com essa quantidade de linhas, etc, etc. Isso estabilizando, que vai estabilizar em até 2 anos. Nesse período, nós vamos preparar a concessão da operação da bilhetagem. Então, são esses os registros. E, por fim, atendendo até uma recomendação dos meus procuradores, eu queria registrar aqui que nós convidamos todas as entidades públicas e privadas que a cidade de Campinas tem, todas, sem exceção, para estarem aqui hoje, né? E para estarem também nessa outra audiência que faremos em fevereiro. E aqui a gente queria registrar a ausência, que poderia estar aqui para nos ajudar até responder até os questionamentos do Ministério Público, que foi uma das entidades que questionou esse processo, questionou essa ausência de participação popular, etc. Está até na ação que nós estamos respondendo. Ok? Então agora nós vamos passar para a fase dos questionamentos e nós vamos tentar fazer de uma maneira... Vocês separaram, Gisele? Não. Isso aqui é só o bolo. Nós vamos tentar fazer o seguinte: o pessoal daqui vai responder os questionamentos, eu só vou responder se tiver alguma coisa muito específica dirigida a mim, senão serão os meus auxiliares aqui. Então,